Critério Sustentável, um podcast para falarmos de governança, gestão e contratações sustentáveis. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. Um canal para a gente discutir, falar sobre, incansavelmente, sobre práticas de sustentabilidade em suas diversas dimensões. Aqui a gente fala sobre dimensão ambiental, social, econômica, ética, institucional. É sustentabilidade em todas as suas vertentes. Esse é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, que conta com o patrocínio de Kiko Scartesini, Omnivideo Produções, meu marido maravilhoso. Kiko, um beijo para você. E hoje eu estou aqui sozinha, não conto com as minhas parceiras, Adriana Tostes e Isabela Brito, estão fazendo uma falta louca. Vou conduzir esse momento com o nosso entrevistado. Queria te pedir um favor, acesse as nossas redes sociais, vai no LinkedIn, no Instagram e balança o sininho no YouTube para você ficar atualizado com todas as notícias relativas às temáticas, as últimas leis, as últimas inovações, o que está acontecendo de bom por aí na gestão pública. E antes da gente começar a nossa entrevista, em respeito às pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, vou fazer minha audiodescrição, que eu peço também que o nosso entrevistado faça isso. Eu sou uma mulher 50 a mais, de tez branca, cabelos castanhos na altura dos ombros. Hoje eu estou com, como sempre, aliás, um largo sorriso no rosto. Tô de blazer preto, camisa preta, um pingente no pescoço. Estou aqui nos estúdios da Omnivideo, né? Um estúdio todo em tons amadeirados, cenário ripado atrás de mim e algumas luzezinhas amarelas para decoração. Bom, Carnaval passou, nós estamos agora firmes no propósito de começar o ano, meu amigo, com mais entrevistas para todos vocês que nos assistem. Nós completamos 2025 com 50 entrevistas, foi um ano de muita produção, né, no qual finalizamos, né, o nosso ápice foi a nossa entrevista com a ministra Anastasia. Então, se você não viu, corre e assiste, porque está imperdível. Começamos o ano com uma boa ideia, a nossa entrevista 51 foi com os gestores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, meus queridos amigos Felipe Queiroz e Guilherme Tel, onde a gente falou de sustentabilidade e governança no setor de transportes terrestres. E hoje eu recebo aqui um amigo muito querido, que fazia tempo que ele me prometia uma entrevista. Jesus, mas estava difícil. A gente se encontra sempre, se fala sempre, mas amarrar ele para trazer aqui era difícil, mas hoje eu peguei ele pelo pé. Maranhense, parceiro de coração da pauta de população de rua no Conselho Nacional de Justiça, doutor Douglas Martins. E eu vou fazer um convite a você. Corre agora para o Instagram e acessa a rede social desse homem, porque você vai ficar antenado com tudo que acontece no Maranhão e com as notícias maravilhosas que ele, por meio de seu trabalho, consegue gerar. Douglas.melo.martins. Vale a pena. Primeiro, por conta das dicas de plantação. Que são muitas. Sustentabilidade. Sustentabilidade na veia. E segundo, por conta do trabalho maravilhoso que ele faz. Douglas é juiz de direito da Vara de Interesses Difusos no Maranhão e Coletivos de São Luís. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, com doutorado em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas. Não falei lá certo, mas foi. Pela Universidade de Saragoça.
Foi presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, membro do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, coordenador de monitoramento, acompanhamento, aperfeiçoamento e fiscalização do sistema carcerário. Quer dizer, carrega lá uma pedreira, aliás, né, literalmente pedreiras. Né? Para quem entender, entendeu, né? Membro do Pop Rua Ajude do CNJ, professor, é uma pessoa cheia de adjetivos, e eu estou muito feliz que você está aqui, meu amigo, porque você tem tanta experiência, tem tantas vivências para compartilhar conosco. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, gratidão. Gratidão minha, querida amiga. Que alegria, né? Que alegria, Kathleen, vir aqui. E olha, você falando de mim, até me senti melhor, né? Assim, quando a gente está perto de alguém que a gente gosta e que gosta da gente, parece que as coisas fluem melhor. Mas vou fazer primeiro minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,79 m de altura. Eu digo que eu sou um caramelo. Sou pardo exatamente por isso, porque sou um caramelo. E estou usando um terno azul, camisa azul e uma gravata prateada, uns óculos claros. E, enfim, estou aqui ao fundo desse maravilhoso estúdio, que ao fundo, atrás de mim, além do amadeirado, essas imagens maravilhosas de câmeras ao estilo antigo que nos remete a tempos maravilhosos. Uma radiola aqui ao lado funcionando. Só remete a coisas boas aqui. Espaço lindo, maravilhoso. Você e o Kiko estão de parabéns aqui. Que maravilha de espaço. História é vida, meu amigo. História é vida. E sem mais delongas, porque eu sei que daqui a pouco você vai zarpar para São Luís do Maranhão. A Ilha do Amor. Para a Ilha do Amor, exatamente, a Ilha do Amor. Eu vou direto para nossa primeira pergunta. Maranhense de coração, de nascimento, formado pela Universidade Federal, com uma trajetória acadêmica exemplar, né? Você construiu uma história que vai da academia à presidência do CNJ, porque você atuou como juiz, né, auxiliar na presidência do Conselho Nacional de Justiça, e também foi presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O que te levou, na tua história, a se dedicar a essas áreas que são tão invisibilizadas? Porque trabalhar com egresso do sistema prisional, trabalhar com preso, trabalhar com população de rua... E catador de recicláveis, sim, são pautas sensíveis, pautas que a gente sabe que encontram um grande desafio para serem, né, enxergadas com a dignidade que merecem, mas você é um ser humano que não descansa, né, para trabalhar com essas pautas. O que te levou a isso, meu amigo? Fala um pouco de você. Olha, amiga, eu penso que as oportunidades que o mundo nos dá é que trazem a razão para a gente viver. Eu nasci em Dom Pedro, uma cidade bem próxima de Dom Pedro. Eu vivi minha infância. Na verdade, nasci num povoado pequeno chamado Lago Grande, próximo de Dom Pedro. E eu morava, junto com meu pai, na frente da delegacia. Criança, eu lembro do meu pai, os presos, principalmente os que eram de fora. Naquele tempo o Estado não fornecia, os presos ficavam na delegacia, não fornecia nem alimentação. Preso que era de outra cidade ficava passando fome. Eu ouvia preso gritando com fome. E meu pai, eu criança, ele pedia para eu ir comprar pão e entregar na delegacia lá para os policiais para entregar para os presos. Eu criança já tinha esse contato e essa visão de quem está abandonado por todo mundo é quem merece mais a nossa atenção. As pessoas que já são naturalmente protegidas, já têm como se proteger, elas não precisam da gente. As pessoas ricas, as pessoas
que tiveram a sorte de ter uma estrutura material, condições boas econômicas, elas conseguem alcançar os direitos fundamentais, né, necessários para ter qualidade de vida. Então, empresários, profissionais liberais, mesmo os servidores públicos que têm a remuneração mais elevada, as pessoas que têm um padrão de vida elevado, entre os quais nós nos incluímos, eu e você, o Kiko e outros nossos amigos, não precisamos, nós conseguimos, mas pessoas em situação de rua, presos e egressos do sistema prisional, catadores de materiais recicláveis, precisam de mais atenção. Especialmente uma atenção que seja voltado a criar as condições para a emancipação dessas pessoas. E fazer isso demanda reflexão, envolvimento, participação. Então, eu tenho a sensação, e é o que me move a trabalhar com esses grupos, eu não recuso convite, em nenhuma hipótese, quando envolve esses grupos vulnerabilizados, excluídos da nossa sociedade. Eu acho que é uma obrigação nossa. E eu tive a sorte de encontrar no caminho pessoas como você, que não é de hoje. A proteção do meio ambiente. Nosso encontro ocorre hoje, mas nossos encontros e nossas causas voltadas à proteção do meio ambiente e do processo principalmente de educação ambiental vem de longas datas. E eu tive algumas sortes. A sorte de, naturalmente, como dei de exemplo, de te encontrar discutindo educação ambiental no Tribunal de Justiça do Maranhão em 1900 e me esqueci a data, mas de tanto tempo que faz. Há muito tempo já nos encontramos. Você ministrando cursos, dando palestras sobre sustentabilidade no Tribunal de Justiça do Maranhão. Então eu tive sempre a sorte de encontrar pessoas como você. Na questão do sistema prisional, eu tive a sorte de encontrar um amigo maravilhoso chamado Erivaldo Santos, que era auxiliar do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E o Erivaldo foi fazer uma inspeção em 2008, Kathleen, no Maranhão. Chegando lá, ele gostou muito do trabalho visto em Pedreiras, quando eu era lá juiz titular, e me levou para conhecer o ministro Gilmar Mendes, e eu acabei começando o meu trabalho no Conselho Nacional de Justiça, e eu digo, e sempre repito onde posso, pelas mãos do Erivaldo Santos, que me levou ao ministro Gilmar para fazermos aquele trabalho maravilhoso dos mutirões carcerários. Eu comecei no primeiro grupo, o grupo que junto com o Erivaldo e o ministro Gilmar criou o DMF do Conselho Nacional de Justiça, que tem um papel, é uma das principais políticas de direitos humanos do Conselho Nacional de Justiça. E aí para tudo para a gente mandar um beijo para o Erivaldo, né? Erivaldo, meu amigo. Ele tá faltando você aqui. É maravilhoso demais. É uma pessoa daquelas que não nasce dois iguais, né? Então, a sorte de encontrar pessoas assim. A gente parece que quando caminha nessas pautas, quando você caminha nessas pautas, que é o de se envolver com a promoção de direitos humanos, o meio ambiente, sistema prisional, catadores de materiais recicláveis, não tem jeito. Entre nessas pautas, é o que eu peço às pessoas, e eu já aproveito o ensejo, da mesma forma generosa que você aqui fez, pedindo para as pessoas olharem as ideias, aquilo que surge nas nossas redes sociais, que tem a ver com direitos humanos, eu aproveito para dizer também para as pessoas, olha, muitas pessoas que me seguem, que me acompanham por conta das ideias que eu defendo voltadas à proteção do meio ambiente e à sustentabilidade. Então eu, olhando para esta câmera aqui, venham às redes sociais da Kathleen, assistam esse podcast, mas os outros também, e sigam nas redes sociais para ficarem inteirados de sustentabilidade.
Amigas e amigos, nós precisamos estar bem informados sobre todos esses temas para que nós possamos dar nossa modesta contribuição. Cada um de nós e cada um tem contribuição a dar para a proteção do meio ambiente. Para fazer isso, a gente tem que saber das coisas. Para saber, sigam. Meu É a amigo, Kathleen. você é muito gentil, muito obrigada. Então vamos lá, critério sustentável. Sim. Douglas, você é titular hoje na vara de interesses difusos e coletivos de São Luís, né, que cuida justamente dos direitos que afetam todos nós, meio ambiente, consumidor, patrimônio público. Como essa vara pode ser uma ferramenta de transformação social? Há algum caso ou decisão que você considera assim, emblemático na sua atuação que vale a pena citar, justamente para quem está nos assistindo conseguir entender a dimensão da pauta de interesses difusos? Eu vou citar uma que talvez tenha sido a mais polêmica de todos os tempos. E a que me causou, ao mesmo tempo, os maiores problemas e talvez as maiores soluções, que foi o período da pandemia. A primeira decisão de lockdown no Brasil foi uma decisão judicial proferida por mim na vara de interesses difusos e coletivos. Na época, Kathleen, foi uma repercussão. Eu sei que pessoas aqui do Maranhão, de outros estados, naturalmente, que te seguem, mas a maior parte dos meus seguidores são do Maranhão, e na hora que eu estou aqui falando isso, os que são do Maranhão e que estão nos assistindo sabem bem o que eu estou falando. Mas foi uma repercussão assim impressionante. Kathleen, nesta época, centenas e centenas de pessoas me ameaçaram de morte sem nem me conhecer. Meu Deus! Centenas e centenas. Então, o lado negativo daquela época, ninguém sabia o que um lockdown causaria. Ninguém ainda tinha fechado completamente. E nem eu mesmo sabia qual a repercussão que daria. Muita gente dizia, não faça porque pode ser que tenham saques, vão invadir. E foi preciso, Kathleen, um trabalho de comunicação muito importante para que as pessoas entendessem aquela decisão. Causou uma repercussão muito grande. Todos os canais de TV e agências de notícias nacionais e internacionais repercutiram o caso. Repercutiram a decisão, porque foi a primeira do país. Eu até, quando o povo pergunta assim, mas saiu até no Jornal Nacional, eu disse, gente, saiu até na TV Al Jazeera. Até a TV Al Jazeera veio me entrevistar aqui. The New York Times. Foi uma decisão corajosa. Foi uma decisão que causou muita repercussão. Eu imaginei, com as primeiras ameaças que vieram, que seria uma decisão que me causaria mais danos do que qualquer outra coisa. Mas, de alguma forma, com o passar do tempo e a comunicação adequada, e principalmente depois dos resultados, o Maranhão teve um dos melhores resultados de proteção à vida das pessoas na pandemia. E os estudos feitos mostram que foi essa decisão judicial. Então, se você me pergunta qual a que eu chamaria mais atenção, foi essa, a da pandemia, a decisão que definiu, para usar, não ficar repetindo uma expressão em outra língua, em inglês, a decisão que determinou o fechamento completo lá e deixando o funcionamento só dos serviços essenciais no Maranhão durante o período da pandemia. E para puxar para uma recente, porque tem toda semana alguma recente, a última, Kathleen, a de agora, é a questão do Mercado Central de São Luís. Mercado Central é o maior mercado, ele fica no centro histórico de São Luís e ele está com risco de desabamento. Risco de... eu acho que esta é exemplar, porque é de agora, é desta semana. E é uma decisão que envolve muitos interesses, ponderação de direitos fundamentais, porque, de um lado, o risco para a vida dos feirantes
e dos consumidores que frequentam aquele local, porque a Defesa Civil e os setores de engenharia analisando e dizendo tem risco de desabar. Mas lá vivem centenas de famílias que trabalham naquele local, vivem daquilo. E aí você determinar o fechamento, as pessoas têm o direito fundamental ao trabalho, o direito à segurança alimentar, enfim, são direitos fundamentais. Como encontrar o equilíbrio, Kathleen, em uma situação como essa? As pessoas fazendo protesto, sem querer que feche, mesmo que caia, entende? Porque, e você precisar decidir se atende o pedido deles para obrigar o município a manter aberto, mesmo com risco de desabamento, ou fecha e determina a transferência deles para um outro local em que, naturalmente, eles vão ter uma diminuição, no mínimo uma diminuição da renda, na medida em que eles não vão ter o mesmo espaço que tinham para comercialização. Eu determinei a transferência deles para um outro local durante o período em que ocorre a restauração do mercado central. Restauração que está sendo feita por sentença minha própria, porque o Ministério Público que entrou com a ação, dizendo que o mercado corria risco de desabar e matar as pessoas, eu acolhi o pedido do Ministério Público, determinei a restauração do mercado, mas determinei que eles fossem acolhidos em outro local, enquanto isso. Só que eles vão, e como lida? Porque as pessoas ficam, mas minha renda vai diminuir, como é que eu vou viver? E aí, Kathleen, eu te digo, pegando esses dois exemplos para ti, um exemplo do passado, de quase 5 anos atrás, e um exemplo de hoje. Dois fatos, mas com a mesma dificuldade de decidir. A atividade da gente, que trata com direitos fundamentais, e você perguntou da relevância dessa vara na mudança da vida das pessoas, impacta muito, porque são direitos fundamentais. Confunde-se os direitos difusos, são, na essência, os direitos humanos, são os direitos fundamentais. Mas, com muita frequência, nós somos obrigados a fazer essas ponderações de direitos. O que deve prevalecer ali? O direito ao trabalho, a renda, o direito à vida. Nesta situação, o direito ao trabalho, mas exercido em um local em que a renda vai ser inferior e as pessoas têm o seu planejamento econômico e tudo. São coisas que tornam a nossa profissão muito complexa, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de poder participar da construção de muitas vezes soluções consensuais. Esse caso, por exemplo, Kathleen, ele foi conduzido em muitos aspectos de maneira consensual. Por exemplo, a destinação das pessoas para um outro mercado, que se chama Mercado da Cidade, foi consenso. Esse mercado da cidade tinha goteiras. A obrigação ao município, e o município aceitou de fazer a reforma para tirar as goteiras. Ok. Lá entram pombos, e esses pombos ficam em cima do local onde vai ficar os restaurantes, e podia causar problema na alimentação. A colocação de telas para que os pombos não entrem e cause problemas para a alimentação e o próprio comércio de alimentos no mercado. Foi consenso, eu construindo ali o consenso, o diálogo junto com prefeitura de um lado e feirantes do outro, Ministério Público, Defensoria Pública, eu chamei todos, sindicato dos feirantes, todo mundo na mesa e construindo a solução consensual. Então, esta destinação, todo esse processo de construir esse caminho foi consensual. Só não foi consensual uma coisa: se os comerciantes na transição, o mercado ia ficar fechado ou se ele ia ficar aberto, funcionando. E como não houve consenso, o município dizia, de um lado, tem que fechar porque o laudo está dizendo que pode cair, nós não podemos nos responsabilizar se cair e matar as pessoas. E os feirantes, não podemos sair porque a gente precisa viver, trabalhar para viver. Ao final, fui eu que precisei decidir. E eu decidi que devia ficar fechado, já que havia o risco de cair sobre as pessoas. As pessoas ignoram muito a palavra
risco. E aí, quando acontece o evento, é que você olha para trás e diz assim, puxa vida, tinha um risco e eu ignorei. Né? Infelizmente, a gente não consegue ter esse olhar, né, tão ampliado que a gente necessita, tanto para a nossa vida, né, no dia a dia, Sim. quanto o gestor público, né, que muitas vezes ignora o risco, Sim. segue em frente e quando é lá na frente só tem a matéria de jornal estampada na capa. Meu amigo, quanto a gente precisa evoluir. Bom, mas eu vou dar um salto agora, né, de mercado, de direito difuso para pop rua, né, dentro ainda dessa mesma perspectiva humanista. Né. O Maranhão tem se destacado pela interiorização dos mutirões para atendimento de pessoas em situação de rua, levando o judiciário para além da capital. E sempre que alguém me pergunta quem é o modelo de mutirão no país, alguns vão ficar com ciúme, mas eu tenho que dizer que realmente o Maranhão tem feito um trabalho espetacular. Né? Como é que tem funcionado essa experiência no Estado? E você consegue enxergar que esse modelo ele pode ser replicado em outros tribunais para alcançarem o mesmo índice de efetividade que os mutirões maranhenses têm alcançado? E aqui eu vou fazer só um parênteses para quem não conhece essa pauta, né? Que os mutirões são um movimento dentro do judiciário, mas que conta com uma rede interinstitucional multinível para atendimento dessas pessoas. E aí, o modelo vai ser replicado? Eu espero que sim, mas eu aproveito por uma questão até de honestidade com os colegas, é que o que eu fiz muito foi copiar os colegas. A verdade, Kathleen, é que nós temos experiências maravilhosas nesse nosso Brasil. É verdade. São muitas experiências maravilhosas. Então, os exemplos dos mutirões feitos em São Paulo, liderado por nossa querida Luciana Ortiz, os mutirões feitos aqui no DF, com o nosso querido Márcio Maia e outros aqui do TJDF também, a Justiça Federal aqui, a condução da Justiça Federal aqui no DF. Então eu fui vendo o que esses colegas maravilhosos fizeram e fomos copiando as coisas boas. Porque o que importa e aí sim entra o que você acabou de dizer. Aí no Maranhão o que nós fizemos? Nós pegamos os exemplos maravilhosos dos colegas dos outros estados da federação. Como eu disse, São Paulo, DF, Rio de Janeiro, colegas maravilhosos que nós temos no nosso maravilhoso comitê, que nós integramos juntos, por sinal. Você falou é o melhor comitê que existe no Poder Judiciário. Pronto, a hashtag falei. Pronto. E que você disse que eu estou, e eu estou dizendo. E você que já estava antes de mim, já, inclusive, por sinal. Então, eu sou um seguidor seu. Seguidor de Luciano, seguidor de Márcio, seguidor de tantos outros. O que nós fizemos lá? O que nós fizemos foi isso que fazíamos na capital, nós resolvemos interiorizar. O tribunal adquiriu um ônibus, que é o ônibus Pop Rua. E nós começamos a ir para o interior do estado. E o interior do estado mostra um perfil diferente, inclusive das pessoas em situação de rua, nas cidades do interior. Tem um perfil um pouco diferente, porque as pessoas no interior, elas acolhem de alguma maneira. A pessoa em situação de rua no interior, ela não é exatamente como a da capital, que fica na marquise ali. Encontra um local, um prédio abandonado, uma coisa. No interior, Kathleen, sabe como é que as pessoas chamam o prédio abandonado, que a gente chama aqui de um prédio abandonado? É tapera. Tu já ouviu falar nessa expressão? Já, porque sou nordestina, Nordestina. Fica ali numa tapera. Aqui, quem nos vê aqui, não sei se todo mundo sabe o que é uma tapera, mas é diferente. As pessoas têm algum local ali em que ela consegue ficar, mas a vulnerabilidade é assemelhada existente. E é existente ali. Nós levamos para o interior e tem funcionado muito bem.
necessário que se faça, sem esquecer as peculiaridades do interior. E essas peculiaridades é de você procurar o mesmo perfil, a mesma ideia do que nós fizemos na capital, do que foi feito lá em São Paulo, aqui no DF, no Rio e em todos os outros estados que tem o nosso maravilhoso, no Mato Grosso, todos esses estados, que é não esquecer os parceiros. Você precisa lembrar dos parceiros e nunca esquecer dos movimentos sociais. O movimento social, que está devidamente antenado com o movimento nacional das pessoas em situação de rua, não necessariamente lá na pequena cidade do interior tem esse nome. Ele vai estar presente. Ele né? vai estar presente com este nome. Uhum. Mas tem um movimento, de alguma forma, um movimento social ali presente que representa legitimamente a sociedade civil nesta pauta. Então é ir para estes locais, mas sem perder de vista a peculiaridade daquele local para onde nós estamos indo. E esse é o grande segredo. O que eu acho que precisamos fazer, Kathleen? Os tribunais precisam capacitar os nossos magistrados como um todo, não apenas da capital, para que em todas as cidades do interior o Poder Judiciário possa fazer esse papel. No TJ do Maranhão, nós temos feito cursos voltados aos magistrados e servidores do Judiciário maranhense como um todo, para que eles tenham condições de organizar os comitês municipais. Kathleen, lá nós já estamos fazendo e criando os comitês municipais. Que maravilha! Já estamos indo, todo município para onde vamos, e organizamos a rede, assemelhado ao que fizemos, em vez de ficarmos, Kathleen, só com aquele comitêzão regional que é para o Maranhão inteiro, naquele município pequeno do interior para onde vamos, cria-se um comitê dentro de um grupo de WhatsApp, aproveitando a tecnologia que hoje as redes nos proporcionam, para ter um comitê municipal ali, com o juiz da comarca, o promotor, o defensor público ou a defensora, os secretários de assistência social, saúde, educação, o movimento social local, que representa a sociedade civil, sindicatos, associações naquele município, juntamos todos e formamos um comitê municipal. Já estamos em tramitação no âmbito do Tribunal de Justiça para que o presidente do tribunal institucionalize e nomeie os comitês municipais. Provavelmente vai ser o primeiro estado da federação a ter os comitês municipais. Que bacana, Douglas, como eu fico feliz com essa notícia, porque você sabe que uma das nossas primeiras entrevistas foi com o Vanilson e com o Samuel, né, que são representantes do Movimento Nacional de População de Rua, que estão sempre conosco em todas as reuniões do comitê. E eu perguntei para Vanilson, né, qual é o entrave para a gente colocar de pé a política nacional de atenção às pessoas em situação de rua, porque a gente tem uma política nacional, sim. Né? E ele me deixou muito claro, né, que falta orçamento, né, que falta, e aí eu vou além, né, na minha visão, até como parte desse trabalho, como membro, né, pensante desse trabalho tão bonito que o Judiciário está fazendo, falta muitas vezes vontade política. E quando você nos traz que vontades estão sendo reunidas no âmbito dos municípios, né, tentando aí dar uma maximizada no alcance do benefício desta ação para a população, isso é sensacional, né, porque você precisa de uma estrutura com atores multiníveis para você tentar fazer acontecer a diferença na vida das pessoas. É a justiça do trabalho, é a justiça eleitoral, é o Exército, é o INSS, né? É o perito. A gente tem visto isso num nível de muito alcance nas capitais. É verdade. Mas, amigo, você está num nível... Agora, Kathleen, eu queria aproveitar esta sua audiência maravilhosa
você me permite fazer um pedido às pessoas que nos assistem e uma reflexão Amigo, ainda sobre esse olha assunto? na câmera da verdade e pede agora. Olha, eu já sei, e todos nós sabemos, Kathleen, que nós temos um número muito grande de pessoas que olham essas pessoas vulnerabilizadas em nossa sociedade e têm vontade de ajudar. Mas ainda tem muitas pessoas que olham para elas e querem entregar um sopão. Ok, porque, como dizia Betinho, a fome não pode esperar. A fome não pode esperar. Tem sentido isso. Não estou dizendo que não é uma boa política. É adequado, porque a fome não pode esperar. A fome dói. A fome dói. Então não é que isso não seja adequado. É adequado, é correto. E eu incentivo que as pessoas continuem a fazer. Então nós temos uma parcela significativa da sociedade que eu chamo daquele grupo das pessoas altruístas, que já olham para as pessoas em situação de rua e têm vontade de ajudar. E muitas vezes não fica só na vontade. Transforma essa vontade em atitude. E concretamente vai lá e ajuda. Tem diversas formas das pessoas fazerem isso. Nas capitais, as pessoas que não ignoram e num sinal de trânsito têm a coragem de baixar um vidro e se comunicar e doar alguma coisa. Perfeito, gente. Mas olha, o Pop Rua não é só isso. A ideia é que nós trabalhemos este bom sentimento que as pessoas têm, que leva muitas vezes a uma postura assistencialista, para transformar esta energia em algo mais refletido e planejado, para que nós, em vez de simplesmente matar a fome de alguém ali temporariamente, arranjar um cobertor para proteger do frio alguém que está exposto ao frio ou a qualquer outra situação de sofrimento, para algo que, sob o meu ponto de vista, é muito mais avançado. Estruturante. Que é fazer algo estruturante. Estruturante para resultar na emancipação dessas pessoas. É um processo emancipatório que precisa ser construído e não vai só de altruísmo, não depende só de boa vontade ou de solidariedade. Depende de política pública, conforme disse Ivanilson, e depende de orçamento, depende de uma série de coisas. Então, o recado que eu queria, a licença sua para dar, é que esses altruístas, dentre os muitos que estão nos ouvindo agora, Kathleen, já querem fazer alguma coisa. O nosso convite venha não só para dar essa ajuda, mas para refletir como algo que possa resultar em uma política emancipatória. Mas eu digo, não são só esses que, se refletirem bem, vão participar de um Pop Rua. Até mesmo aqueles, eu digo que esta política mobilizaria ou deveria mobilizar todas as pessoas inteligentes, mesmo que não seja altruísta. Por quê? Porque esta situação de exclusão, nos níveis que nós temos hoje, ao ponto de ter algumas pessoas com nível de conforto absurdo, assim, tendo muito mais do que precisa, e outros que não têm o de comer no dia de hoje, nem um teto para se proteger das chuvas. Esta situação, querida amiga, queridos amigos que nos assistem, é algo explosivo, que resulta em uma sociedade completamente deformada, que nunca será segura nem para os que tudo têm. Então, para que nós tenhamos uma sociedade mais segura para todos, não esperem viver em bolhas. Uma sociedade melhor só existirá quando não existirem mais pessoas neste nível de sofrimento. E, por isso mesmo, altruístas e egoístas, toda e qualquer pessoa que pense minimamente em ter uma vida melhor para si, para os filhos, para os netos e para todas as gerações, lembrando da ideia central
deste podcast, que é a sustentabilidade. Não é sustentável uma sociedade tão desigual. Você sabe, meu amigo, que quando eu comecei a trabalhar com essa pauta, eu percebi o potencial que ela tinha de me transformar como ser humano. Eu me recordo de um episódio que aconteceu comigo. Eu fui à Índia e passei 40 dias. Fui para uma cidade no interior, longe de Calcutá, 3 horas, e lá eu acabei contratando um serviço terceirizado de um motorista de rickshaw. Lá é o meio de transporte, né? Meio de transporte barato que eles têm o costume de usar, o costume tradicional, né, do país, o motorista de rickshaw. E como eu ia ficar muitos dias, eu acabei fechando um contrato, né, com uma pessoa para fechar ali o transporte. E com o passar dos dias, né, nós acabamos ficando amigos e ele me levou para conhecer a sua realidade. E eu fiquei muito impressionada porque ele morava numa casa de pau a pique, né? Morava numa casa muito simples, 2 quartos, né? Onde a parede é de barro, onde o chão é de barro, né? Esses dias eu e Kika até tivemos no interior de Alagoas e tivemos a oportunidade de construir uma casa toda de barro. Mas assim, numa simplicidade tão grande, e eu me preocupei, né, com o que ele tinha para comer, porque não havia despensa, não havia nada, não tinha um móvel, né, tinha um colchão no chão e um buraco no chão, que era o fogão. E eu perguntei para ele, Prabhu, o que você tem para comer hoje? E ele balançou a cabeça para mim e disse, Didi, o importante é o que eu tenho para comer hoje. Essa desigualdade que assola a Índia, assola a China, assola o Brasil, e a gente percebe isso na pele quando a gente trabalha com população de rua. Que a gente vê, né, às vezes, muitas políticas higienistas, né, se transformando, né, numa política de Estado que nos preocupa bastante. Mas a gente já está em 1000 devaneios aqui. Vamos lá. Amigo, a população em situação de rua, muitas vezes, ela é composta por egressos do sistema prisional, que saem do sistema sem qualquer tipo de suporte. Muitas vezes está sem documentação, não tem dinheiro, não tem dinheiro da passagem, não tem um prato de comida, não tem perspectiva. Você foi presidente do CNPCP, né, tem uma atuação ainda muito relevante, diária, acabei de encontrar você lá no Senapem. Como é que você enxerga essa conexão entre o cárcere e a rua? E qual é o papel dos escritórios sociais nesse processo, né, de evitar que a pessoa saia do sistema prisional e ela entre num ciclo de vulnerabilidade reincidente e acabe, por exemplo, cometendo um novo crime? Mais um motivo, querida amiga Kathleen, para que nós nos preocupemos com a política de atenção às pessoas em situação de rua. Egressos do sistema prisional são candidatos fortíssimos à situação de rua. De regra, são excluídos da sociedade, perdem vínculos, passam às vezes anos e anos na prisão, perdem vínculos, voltam, não tem para onde ir, oportunidade de trabalho nenhuma, porque ninguém quer contratar pessoas egressas do sistema prisional, as pessoas, os empresários não querem. De um modo geral, as pessoas inclusive exigem uma certidão de que a pessoa não tem antecedentes criminais para poder oferecer um emprego. Ou seja, se você tem uma certidão de que você é egresso do sistema prisional, as portas se fecham para você. Então, todo tipo de preconceito já vem junto com outros preconceitos que levaram essa pessoa ao sistema prisional. Então, é uma política muito difícil. Por isso mesmo que é necessário que se tenha uma política específica, e foi uma das outras ideias, dentre
ideias maravilhosas vindas do Conselho Nacional de Justiça, que são os escritórios sociais. O escritório social, ele precisa fazer essa ponte entre o período desde a condição de pré-egresso. Dou o exemplo do Maranhão mesmo, em que a maioria dos presos, hoje no Maranhão, Kathleen, nós conseguimos, ainda tem muito a avançar no Maranhão, mas 80% dos presos estão trabalhando. Já tem algum tipo de trabalho dentro do sistema prisional. Lá no Maranhão, muitas ruas são calçadas, tem um programa chamado Rua Digna, que os bloquetes são fabricados no sistema prisional. Todas as carteiras escolares para a Secretaria de Educação do Estado são móveis, as carteiras, cadeiras, mesas para as escolas, feitos no sistema prisional. Móveis de defensoria pública, Poder Judiciário, Ministério Público, feitos no sistema prisional. As estantes da nossa biblioteca. As estantes da nossa biblioteca, feitas dos livros que você e a querida ministra Maria Tereza doaram lá do STJ, feitos no sistema prisional. Então tem muitas fábricas de chinelos, malharia, produção de macarrão, alimentos, por exemplo, lavanderias. O Maranhão, o Complexo de Pedrinhas, por exemplo, Kathleen, é um complexo industrial. É um complexo industrial. Ou seja, a pessoa sai dali apta e capacitada para o mercado de trabalho. E não tem o emprego. Mas quando ele chega no mercado de trabalho, as portas se fecham por conta de um preconceito estruturante. Porque é egresso do sistema prisional. E o escritório social? Funciona? Funciona, mas pode melhorar. Uma das dificuldades é exatamente essa. Os escritórios sociais são uma política pública maravilhosa, mas nós estamos intensificando a atuação deles para começar essa transição desde antes, 6 meses antes de sair do sistema prisional. Essa ponte, ela é uma ponte complexa, porque muitas empresas ainda não querem contratar, é um processo de convencimento. Eu lembro, Kathleen, de uma cidade do interior que nós fomos inaugurar o escritório social, e em parceria, né, do Tribunal de Justiça com a Prefeitura Municipal de uma cidade do interior, em que a prefeita aceitou, na reunião conosco do tribunal, a criação do escritório social, inaugurou um prédio, servidores, destinou a equipe. Aí quando nós falamos, agora a senhora tem que nos ajudar também, prefeita, no processo de convencimento dos empresários e tudo, para a contratação. Ela disse, coçou a cabeça e disse, eu mesmo sou empresária. A prefeita aqui é também empresária. E ela disse, meu Deus, como é que eu vou colocar um ladrão na minha empresa? Então, veja que mesmo a pessoa responsável pela condução da política pública, ela própria dizendo, mas como que eu vou colocar um ladrão dentro da minha empresa? É o que a pessoa que não tem conhecimento pensa no primeiro momento. É o senso comum. É o senso comum. Por outro lado, nós temos empresas que já estão há muito tempo trabalhando com egresso do sistema prisional e têm os depoimentos, que são os seus melhores funcionários. Porque exatamente a condição da pessoa vem, já sabe que é vítima de todo tipo de preconceito e tem uma dedicação especial para provar que a pessoa pode confiar nela. Às vezes eu acho, amigo, que o gestor, você está dando o exemplo de um gestor público, né, que também tinha uma outra atividade, enfim, empresarial. O gestor, muitas vezes, ele tem dificuldade de entender que a oportunidade que ele dá para uma pessoa em situação de vulnerabilidade vai reverberar no sistema de segurança, né? Na política de atenção às pessoas, né, mais necessitadas, vai reduzir o índice de desigualdade, vai colocar dinheiro no mercado. Diminuir, né, a criminalidade. Exatamente. Então, é um sistema que se retroalimenta, mas que isso tem que ser feito de forma sustentável. Sim. É fundamental. E o escritório social, para completar a resposta a essa pergunta maravilhosa que você fez, o papel dele é ser convincente.
e ter dados, provas concretas do quanto é boa essa política de transição. Uma boa política, inclusive, é a transição entre as empresas que já têm o trabalho dentro do sistema prisional e fora tem a mesma. Um dos grandes êxitos que nós temos lá é, por exemplo, tem a fábrica de blocos dentro do sistema prisional. Tem uma empresa que, fora do sistema prisional, que trabalha com bloquetes semelhantes. Essa empresa emprega algo em torno de 100 egressos do sistema prisional. Já absorveu essa mão de obra. E essa é uma das empresas que vai para as reuniões com os outros empresários, dá o testemunho de que é uma eventualidade, um problema com o egresso do sistema prisional. Que maravilha. Então, é esse trabalho no escritório social. Qual é o outro desafio? Ampliar. Precisa ter escritório social em todas as comarcas em que nós tenhamos unidade prisional. Exatamente para que esta ponte entre o sistema prisional, o empresariado local e as políticas públicas, essa ponte que o escritório social precisa fazer, esteja mais próxima, com maior possibilidade de êxito. Amigo, dados do CISDEPEN, primeiro semestre de 2025, 700 mil pessoas presas no Brasil, 348 mil em regime fechado. E a gente acabou de falar sobre isso, sobre a oportunidade de empregabilidade, né? Desse total, apenas 180 mil trabalham, né? E o trabalho, ele não é apenas um instrumento de remissão de pena, né? Mas também de ressocialização. Mas o que a gente vê é que ainda há poucos sistemas que oferecem a oportunidade de capacitação. Na sua gestão à frente do CNPCP, né, quais foram os principais entraves identificados quanto à possibilidade de ampliação do trabalho prisional? Kathleen, a maior dificuldade é a conscientização. Convencer as pessoas. Nós tivemos várias tentativas, interação com instituições, o meio empresarial, enfim, os diálogos. Então, o grande desafio é convencer, sob meu ponto de vista, as lideranças. É como eu disse, mesmo em uma política pública que é próxima e você consegue uma política que é o escritório social que deve fazer essa ponte entre a pessoa que está saindo do sistema prisional e o mercado de trabalho e serviços públicos, que o escritório social ele não faz só a ponte para o emprego entre o sistema prisional e chegar e levar as pessoas para que tenha oportunidade no mercado de trabalho nas empresas privadas, mas também os serviços públicos, a qualificação profissional, as instituições, os serviços de assistência social, enfim, as políticas governamentais. Tudo isso é papel também do escritório social. E os relatos que nós temos nos escritórios sociais coincidem com as dificuldades que nós encontramos no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Conscientização. Kathleen, o que predomina na sociedade é o preconceito. O que predomina na sociedade é a ideia de que preso é o bandido que deve ser excluído da sociedade, dele todo mundo quer distância. Essa é a visão. As pessoas se sentem inseguras, nós temos de fato uma sociedade insegura e as pessoas associam a sua sensação de insegurança, que existe no Brasil inteiro, a segurança pública é um dos maiores problemas do Brasil, associam isso às pessoas que estão no sistema prisional. O preso é a causa da insegurança. Quando você olha para alguém que tem o antecedente criminal, os empresários olham como alguém, é o cidadão que pode roubar minha empresa, é o cidadão que pode cometer um crime, é o cidadão que me coloca em risco, pode me sequestrar. Essa é a visão que as pessoas têm. Então, elas não compreendem como alguém que passou em um sistema
prisional, cumpriu a sua pena, pagou a sua dívida com a sociedade, aquilo que foi estabelecido na sentença ele cumpriu e agora eventualmente possa começar uma nova vida com oportunidade. Essa consciência ainda não predomina na sociedade. A ideia é, boa parte das pessoas, inclusive as que nos assistem aqui, é de que o desejável era que essas pessoas nem tivessem saído da prisão. As pessoas querem a prisão perpétua. Elas só não querem, Kathleen, sabe quando? É quando um parente é preso. É quando um parente é preso. Eu te conto um episódio aqui. Eu liderei a construção de uma APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Pedreiras, quando eu era juiz lá. E era um local muito humanizado para cumprimento de pena. Foi um dos motivos do Arivaldo me convidar para o CNJ na gestão do ministro Gilmar. Foi um dos motivos. Pedreiras diminuiu em mais de 50% a criminalidade. Um dos motivos era a APAC. Porque todo mundo que cumpria pena lá já saía empregado e não tinha mais criminalidade, não tinha reincidência. Tinha criminalidade na cidade, mas não pela reincidência. O preso que saía profissionalizado, todo mundo alfabetizado, não tinha nenhum analfabeto, e o Maranhão tem um índice de analfabetismo muito alto, mas no sistema prisional e na PAC não existia, todo mundo alfabetizado, profissionalizado, trabalhando lá dentro, e depois que saía, o empresariado local entendeu que... A PAC era um escritório social. Era um escritório social na época com uma ponte maravilhosa. Qual foi o resultado? A criminalidade na cidade caiu assustadoramente pela eliminação da reincidência. Esse impacto na sociedade faz com que as pessoas se convençam a ter outro tipo de relação em relação ao sistema prisional. As pessoas não têm essa visão ainda. Então, quando elas perceberem casos como esse exemplar na cidade de Pedreiras se tornarem mais públicos e as pessoas entenderem que é possível sim diminuir a reincidência com inclusão social. E diminuindo a reincidência, diminuir a criminalidade, talvez mais pessoas tenham consciência. E norma a gente tem, né? No caso do CNJ, por exemplo, só recordando aqui, porque você já sabe melhor do que eu, nós temos uma resolução que é a 307 de 2019, que prevê um percentual de 4 a 6% de egressos do sistema prisional em contratações terceirizadas. Mas a gente vê muito pouca efetividade. A própria norma do CNJ, que é peremptória, Sim. né? Muito em razão desse preconceito estruturante. Meu amigo, vamos falar um pouquinho, rapidinho, de mutirão carcerário, né? Já se vão quantos anos? 15 anos? 15 anos. Nós começamos em 2008. 2008, estamos aí, 2026. Mais de 400 mil casos já foram revistos, incluindo situações absurdas, né, como presos provisórios há mais de uma década, né, em sistema de regime fechado. Né? O excesso de burocracia e o formalismo do processo penal, você que já atuou tanto com essa pauta, onde o foco deixa de ser humano, deixa de ser o ser humano, né? Não está tornando o nosso sistema penitenciário insustentável? Porque à medida que a gente prende mais, quer dizer, um dia desse eram 600 mil, agora são 700 mil, amanhã quantos serão? Daqui a pouco temos 1 milhão de pessoas. E a gente não tem vaga, né? A gente está com um sistema com um déficit enorme. E é insustentável construir mais e mais vagas. Ou nós construímos uma sociedade mais funcional, em que não tenha tanta criminalidade, para não precisar ter tanto preso, ou não tem como sustentar, porque são quase 3 mil reais por mês para se manter uma pessoa presa. Por que não investir em política pública que torne desnecessário prender tanta gente? O Brasil já é a 3ª maior população carcerária do mundo. Já perdemos só para os Estados Unidos e a China. Passamos até da Rússia em número de presos. Com um modelo de concepção, né, de sustentação econômica desse modelo, disso, que é do Estado. Sim. Né? Não é uma parceria público-privada, diferentemente do que acontece em alguns outros países. Né? Sim.
E esse modelo nosso tem um custo alto, o custo é muito elevado. Manter essas pessoas dentro do sistema prisional é muito caro. É alguém que furta um celular, sei lá, de R$ 500, R$ 1.000. E vai preso. Passa um ano preso ao custo de R$ 3.000 por mês. É insustentável. O ideal seria que nós tivéssemos uma sociedade em que essa criminalidade não ocorra. Eu penso até que, talvez, pegando o exemplo do celular, nós precisemos de mais inteligência, mais tecnologia, de tal maneira que não seja viável furtar celular, né? Porque as pessoas não querem também ter o seu celular furtado ou roubado. Não querem. Mas eu acho que já tem tecnologia suficiente para isso, para que se alguém roube ou furte, aquilo não tenha mais valor, perca o valor. Tem algumas coisas que com a tecnologia se poderia evitar, em vez de um gasto, uma despesa, algo tão insustentável. Nosso sistema prisional hoje, Kathleen, para que a gente aqui lembre do nosso podcast, que é Critério Sustentável, e eu repito para os meus seguidores, sigam o Critério Sustentável nas redes sociais. Para lembrar disso, nosso sistema prisional não é sustentável. Com certeza. Não é racional. Eu vejo muito essa sua fala trazendo como exemplo o que aconteceu com a situação do caso da fuga dos presos de Mossoró. Né? Completa agora 2 anos essa fuga, e o Sistema de Segurança Pública mobilizou mais de 300 policiais, drone, helicóptero, para recapturar as pessoas que fugiram. Será que a saída não estaria, né, em investir em melhorias estruturantes, né, melhor tecnologia, como você acabou de falar, do que a gente passar pelo que eventualmente nós passamos? Sim. Você que trabalhou em Pedrinhas, né, e para aqueles estudantes do tema, sabem a história de Pedrinhas, né, e a volta que Pedrinhas deu, né, que hoje pode-se dizer que é um exemplo. Um exemplo de mudança. Né? Nós estivemos no fundo do poço lá, no complexo de Pedrinhas, que hoje é o Complexo São Luís. Eram decapitações, mortes, violações de direitos humanos de todos os tipos, e estas violações de direitos humanos contribuíram, como nos outros estados da federação, até para a criação de facções do crime organizado. Tem uma coisa, Kathleen, que as pessoas pouco falam, mas é fundamental que compreendam. Muita gente sabe, nas periferias das cidades como um todo, o quanto essas facções do crime organizado são relevantes para a criminalidade. Boa parte da criminalidade hoje no país tem relação direta com essas facções. Por isso, tanto que agora, PEC da segurança pública, voltada muito para enfrentamento de facções, projetos de lei, Congresso se debruçando sobre isso, governo falando sobre isso. Mas as pessoas às vezes esquecem como essas facções nasceram. Elas nasceram no sistema prisional como reação às violações que ocorriam dentro do próprio sistema de direitos humanos, dentro do sistema prisional. E o caminho para enfraquecer essas facções passa também pela mesma trilha que passou o processo de criação. A morte delas passa pela superação da causa do nascimento. Tem relação direta. Se são as violações de direitos humanos, que reconhecidamente ninguém discorda disso, eu não vejo um estudioso do tema que tenha uma reflexão minimamente baseada em dados e em ciência, que não saiba e que não enfatize que as facções que hoje são uma das principais causas da insegurança no Brasil nasceram no sistema prisional. Unanimidade, todos concordam. Nasceram pela disfunção e violações de direitos humanos dentro do sistema prisional. Todo mundo concorda. Tá, e a solução? A solução não pode ser, Kathleen, só aumento de pena, ou criação de novas.
muralhas, penas mais elevadas, novos tipos penais. Eu não estou dizendo que o Congresso não possa se debruçar e eventualmente aprove algo semelhante. O que eu estou dizendo é que elas nasceram, cresceram e se fortaleceram em função de violações de direitos humanos. Portanto, sob meu ponto de vista, o caminho para que elas percam a própria razão de existir tem a ver com a materialização destes direitos que são negados. Então, o fim das facções passa necessariamente, inclusive dentro do sistema prisional, dentro e fora, e envolve egressos, com garantia de direitos fundamentais. Uma sociedade em que todos tenham o mínimo existencial garantido, os direitos fundamentais assegurados, é uma sociedade mais funcional e com uma tendência de diminuição da criminalidade. É só ver. Os países com as menores taxas de criminalidade são os países com menor desigualdade social. Então, o caminho para uma sociedade mais segura, tão desejada por todos nós, passa por encontrarmos uma sociedade, eu nem digo, Kathleen, que ela precise ser todo mundo igual, é que pelo menos a diferença não seja tão grande, a desigualdade não seja tão grande e o mínimo existencial esteja ali devidamente assegurado para todos. Meu amigo, que entrevista maravilhosa. Eu me sinto extremamente grata e honrada por ter aprendido tanto com você, porque cada pessoa que chega aqui, né, a gente se debruça sobre o tema a ser discutido, para que a gente possa trazer mais riqueza de conhecimento, de conteúdo, mas você me trouxe muito, né? Além de todo o conhecimento, toda a sensibilidade, né? Toda a entrega, porque gestor público depende muito disso, né? Do sucesso das suas ações depende de entrega. Então eu te agradeço por esse diálogo, por essa fala tão gostosa, e te peço para você olhar na nossa câmera da verdade e dar o seu recado final, né, em razão dessa entrevista maravilhosa que a gente fez. Um recado para o gestor, para aquele que ainda não contratou. O meu recado é que nós todos, em primeiro lugar, estejam cada vez mais inteirados dos temas que envolvem sustentabilidade. Devidamente inteirados desse tema, que tomem atitudes concretas para que nós tenhamos uma sociedade mais funcional. Uma sociedade mais funcional precisa ser sustentável. Terceiro, aqueles que tenham esse entendimento, devidamente inteirados, mas não saibam o caminho, procurem quem sabe. Procurem quem sabe. Procurem, e vocês, no critério sustentável, vocês vão encontrar quem sabe. Procurem o caminho, a devida orientação. Todos os gestores precisam. O meio empresarial, os gestores do setor público precisam pensar cada vez mais em ideias sustentáveis. Do setor privado não consegue. Algumas empresas, Kathleen, aqui, como eu sei que é a minha mensagem final, mas um dos processos que eu decidi recentemente, Kathleen, foi de um grave, também lá no Maranhão, foi de uma grave tragédia ambiental envolvendo uma empresa privada. Houve um grande derramamento de produtos que causou um grande dano, os produtos de uma empresa da área do Porto de São Luís. E isso causou graves problemas para uma comunidade. Por que eu falo demais desse caso, que eu precisei decidir recentemente? É porque a ideia da sustentabilidade, se devidamente orientado por quem sabe, por isso mesmo que eu disse, talvez essas tragédias não ocorressem. E essas tragédias, Kathleen, têm custo. Tem custo para a sociedade, tem custo para a administração pública, quando é causado pela administração pública, e tem custo até para o setor privado.
E tem custo para administração pública quando é causado pelo setor privado, tem né? custo. Porque Quando é setor privado, causa custo na também. verdade, é uma bola de neve, né? E tanta gente falando de ISD sem conseguir fazer o básico. Bom, pessoal, falamos de trajetória, falamos de propósito, falamos de impacto social, né, de política pública na veia. Douglas, meu amigo, gratidão por você ter estado aqui conosco. Se Deus quiser, a gente se encontra nos próximos, né, momentos do Comitê Nacional de População de Rua. Obrigada por você compartilhar a sua história e a sua experiência. E para você que está conosco, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau! Que maravilha. Tchau, meu amigo. Obrigada. Gratidão. Critério Sustentável. Oferecimento, Grupo GPS e Omni Vídeo.